Fala, pessoal do canal, tá começando aqui mais um BarbaCast da Editora. O seu podcast aí descontraído sobre quadrinhos, aqui na presença do Rodrigo Barba, do canal Pelas Barbas de Odin, e dos meus amigos da UB Editora, né? A editora de quadrinhos, canal do YouTube, enfim, tudo isso que vocês já conhecem. E a gente está sempre aqui a cada 15 dias batendo um papo em vídeo no canal do Pelas Barbas de Odin, no canal da UB Editora, os dois no YouTube, e também em áudio no Spotify. Se você quiser ouvir a gente só ali sem olhar nossas caras bonitas, pode seguir pelo Spotify. Mas se você tiver afim de ver esses três belos moços que estão aqui, você vê a gente pelos canais do YouTube, beleza? Não se esqueça de deixar sempre seu like, seus comentários aqui. A gente gosta muito de ouvir vocês e gosta que vocês participem também do tema junto com a gente, tá? E hoje, como sempre, né? Mas a gente tem que apresentar, como sempre, os nossos amigos. Eu estou aqui na presença do meu querido Lucas Souza. Fala aí, Barba. Prazer aí. Mais uma live. Show! E do grande Alexandre Batista. E aí, galera, salve, salve. Vamos falar de quadrinho. Com certeza. E hoje, mais uma pauta daquelas fantásticas que vocês acompanham por aqui, que hoje a gente vai falar de grandes tragédias do universo DC, tá? A gente separou uma lista aqui de 10, a gente vai tentar se conter nas lágrimas e na duração do programa, mas nós separamos aqui 10 tragédias marcantes na vida dos heróis da DC. Aquelas paradas, assim, pesada, casca grossa, sofrimento puro, entendeu? E a gente vai bater um papo sobre isso. E se você ficar curioso a respeito desses momentos, a maioria desses quadrinhos você consegue comprar hoje com uma relativa facilidade. Talvez não tão baratos, mas você consegue comprar esses materiais, mesmo que seja numa versão de luxo. Mas você pode ler esses momentos que foram realmente emblemáticos para o universo dos quadrinhos, para o universo da DC Comics, e são realmente obras diferenciadas, não só pelo fato dessas tragédias, mas as obras em si são muito boas e valem muito a leitura, tá? Então, como eu estou com dois caras especialistas em DC aqui, tá ótimo, essa pauta aqui vai render demais. Antes da gente começar, eu quero saber o que vocês estão lendo nesse momento, tá? Vamos pro Lucas, depois a Lei, depois eu digo também o que eu tô lendo. Lucas, o que tu tá lendo nesse momento? Barba, eu tô consertando um desvio de caráter meu, que era não ter lido quase nada do Zagor, né? Então eu aproveitei aquela coleção Zagor Classic da Mitos, cara, que tá muito legal, e aí adquiri aí os 7 primeiros números, né? Aproveitando aquelas promoções doidas lá da Mitos, Garage, sei lá, e adquiri os 7 primeiros números, tô no 4. Cara, vou te falar, tô curtindo pra caramba, totalmente diferente de Tex ou de qualquer outro faroeste aí da Bonelli, né? Tem uma pegada mais fantástica, tem umas piras lá. Vou só deixar um spoilerzinho leve. Tem o Zagor trocando soco com um canguru, né? Então é só para dar aquele spoilerzinho leve. E é bom, cara, o material envelheceu bem, apesar de ser um material da década de 60, envelheceu bem. Eu tô lendo numa velocidade assustadora, cara. Bacana que as histórias se fecham em 1, 2 edições no máximo. Então, pô, você pega 7 números aqui, cara, dá para ser muito feliz aí e mergulhar bem no mundo do Zagor, né? Cara, o Zagor, eu digo muito quando eu faço review do Zagor aqui no canal, ele é um super-herói da Bonelli. Ele tem até um uniforme, né? O uniforme dele lembra muito um uniforme de super-herói, com aquela águia no peito, né? E ele quase tem poderes de ir pelos cipós da floresta, joga a machadinha, né? Ele é o espírito da machadinha. E o legal é que os vilões, ele tem até super vilões, tá, galera? Os vilões são super poderosos, tem monstro, tem alienígena, cara, vai muito além de um faroeste normal. Eu acho legal que a gente tem um super-herói fora do ambiente urbano e fora dos dias de hoje. É um super-herói numa floresta no Velho Oeste. Porra, eu acho legal demais, cara. Acho que vale muito. E o que é o Chico, né, cara? O Chico é... que personagem engraçado, cara. Muito bom. E vou te falar, Barba, eu comecei lendo... Eu tinha um certo, não vou mentir, tinha um certo preconceito com o Zagor, né? Não sei como é que é a pronúncia. E aí eu li aquele Zagor Origens. E, muito cara, bom. Gostei muito, material, porra, moderno. Depois eu li o Contos de Darkwood, também na mesma pegada, material moderno. Eu falei, cara, vou lá para os primórdios do personagem para conhecer. E, cara, fui surpreendido. Que humor, porra, sensacional. E que pegada gostosa, cara. Muito bom. Para quem leu Um Rapaz no Faroeste, tem muito ali de um rapaz no Faroeste, no Chico, nas tramas, tal. Vale a pena. Material bem legal. E você, Ariel, o que você está lendo nesse momento?
Cara, um tempo atrás falei aqui no programa que eu tinha comprado Eclipse Esmeralda, que era o último volume que faltava para fechar a run do Jeff Jones no Lanterna e do Tomasi na Tropa. E aí eu fui abrir esse aqui, que eu tinha comprado antes, mas ainda estava fechado, fui reler essa parte do... Eles chamaram de Gladiadores Esmeralda aqui no Brasil, mas eu curto o nome americano, que é Emerald Warriors, porque tem aquela brincadeira do Guy. Teve uma época que ele era Warrior, né? Que ele descobriu uma parte alienígena dele e tal. Então eu acho que era legal esse título. Quando o Tomasi sai da Tropa, eles abrem essa revista que teve só 13 edições, que é o Emerald Warriors. E esse encadernado, cara, tem uma besteira aqui no encadernado, que assim, ele começa com uma aventura que ela vai desembocar na Guerra dos Lanternas Verdes, né? Aquela guerra do final da run. E aí você tá lendo, beleza, ela desemboca na guerra. Quando ela desemboca na guerra, tem um recado no meio da revista, assim, as próximas aventuras são depois da guerra. Então, assim, claramente daria para ter sido 2 encadernadinhos, porque esse aqui tem 300 páginas, mas beleza. Pelo menos a Panini publicou. É legal esse efeito da capa que eles botam, não vai dar para ver, ó. Ah, deu para ver aí, ó. Um vernizinho só no olho do Guy, porque é aquele momento em que o Guy tá ainda contaminado pelo anel vermelho, então ele tem muita ira dentro de si, o sangue dele tá ali contaminado, mas ele tá usando o anel de Lanterna Verde. E eu acho bacana demais as histórias, porque elas quebram tudo que estava acontecendo na run do Tomasi e do Jones na Tropa e com o Hal Jordan. São histórias fechadas, cara. E é assim, cada edição é uma aventura com começo, meio e fim, é uma missão do Guy, e são missões bizarras, porque assim, ele tá indo pro setor desconhecido do espaço, ele tá ajudando o Batman numa estação espacial que teve um assassinato dentro da estação espacial. Então são aventuras curtinhas, mas ele, naquela margem, ele é o policial que não tem problema em quebrar certas regras, né? Então são aquelas aventuras assim na margem do que seria esperado do restante da tropa. Então ele monta equipes especiais para lidar com aquela ameaça e já era. Então recomendo para quem curte Lanterna Verde, tem umas viradas de página incríveis. E é isso aí. É isso aqui que eu estava lendo hoje. Pô, foda demais, não sabia. Tá lendo isso aí umas 3 semanas, hein, Alexandre? É golpe essa parada aí, irmão. A gente tá gravando live aí, já tem umas 3 semanas que tu traz essa revista aí, hein, cara. Tu tá confundindo essa com essa, cacete. Porra, são 2 coisas diferentes, Lucas. Tem uma pilha de Lanterna Verde aqui, que eu só leio Lanterna Verde. Se vocês estão ouvindo a gente no Spotify, nesse momento, Alexandre Batista está de verde em homenagem aos Lanternas. Eu não sabia dessa edição e eu sou fã demais do Guy Gardner, tá? É um dos meus personagens da DC favoritos, é o Guy Gardner. Vou ficar de olho e vou ver se eu pego esse encadernado aí também. Eu tô lendo uma... E essa, Babá, é o final, desculpa te cortar, mas essa é o final da run do Tomasi, tá? Termina na edição 13, acabou isso, cancelaram o título, e daí depois veio o Grant Morrison no renascimento do Lanterna Verde. Então, é o final dos Novos 52 da Tropa. E aquele encadernado, o fim, é o final da run do Jeff Jones, no final dos Novos 52 também. Então... não, vem aquele DCU e tal, mas é o final da run do... Essa parte eu não lembro de ter saído... Eu não lembro se os 952 eu estava pegando saiu na mensal. Época. Eu acho que eu comecei a pegar o Lanterna depois, quando veio o Rebirth, que aí veio o Simon Beth e a Jessica. Então, a Jessica Cruz aí. Mas isso daí me interessa, assim. Material realmente... Pô, com Guy Gardner sempre interessante. Eu tô lendo uma HQ que tem capa verde, mas não tem nada a ver com Lanterna Verde, nem com super-herói. É uma HQ chamada Arca Negra, da editora Alta Geek. Eu não sei se vocês viram essa HQ, tá? Sim. E, cara, a proposta é completamente fantástica. Durante o dilúvio, né, o dilúvio bíblico, além da Arca de Noé, existiu uma segunda arca. Uma arca que não foi encomendada por Deus, foi encomendada pelo diabo. E ele falou, Deus tem a arca dele, com 2 de cada animal e tudo mais, e a gente tem a nossa arca. E pega um cara bem filho da puta, assim, e fala, cara, você vai construir uma arca, porque senão sua família, tudo vai sofrer todos os seus pecados no inferno para sempre. Você vai construir uma arca e você vai botar todas as criaturas mágicas e fantásticas que existem no mundo. Os demônios, grifos, e
dragões, tudo que é criatura que não é criatura natural, vai para a tua arca, meu irmão. E essa arca tem que resistir ao dilúvio e ela não pode perturbar a outra. Porque quando o mundo começar a se desenvolver depois do dilúvio, a gente também vai ter nossas criaturas aqui. E o caos que é o cara segurar, meu irmão, uma arca só com o bicho brabo, os bichos falam. Cara, é uma loucura, cara. E o roteiro do Cullen Boom, e eu tô curtindo bastante. Comecei a ler hoje umas 30 páginas só, uma arte bem legal e uma surpresa muito bacana da Editora Alta Geek, esse material aí. Ô, Barba, é um volume só? Não, são 2, o segundo está saindo agora, vai estar em pré-venda ou está para sair agora. Legal, eu peguei deles aquela do Morrison, né? Matar aqui na minha pilha para sair a segunda para eu poder ler numa tacada só. Acho que a segunda eu vi até um vídeo que já estava em impressão e tal, então tô acho que já dá tô pra na sair. expectativa. Show de bola! Vamos entrar no nosso tema principal, as grandes tragédias do universo DC. Obviamente são várias, nem todas vão estar aqui. A gente separou algumas só, separamos 10, né? Então você pode citar aqui nos comentários outras que não tenham aparecido aqui no nosso top. E essas foram as que a gente achou aqui em consenso que valiam a pena estar aqui. E vocês sabem que antes da gente começar a entrar no tema propriamente dito, a gente tem o nosso aquecimento, nossas 10 perguntinhas para esquentar o programa e sempre com resposta ali, um ou outro, sem pensar muito, tá, Lucas? Que você gosta de dar enrolada, sem pensar muito, é no bate pronto. E aí vocês também que estão ouvindo e assistindo o programa, participem. Deixem nos comentários as suas respostas também para as perguntas. Todas elas têm alguma ligação, obviamente, com o tema do programa. Dá um trabalho ferrado, que a gente começa a ficar sem ideias, mas eu fiz uma listinha bem legal aqui. Vamos lá, vamos começar. Bora. Pergunta número 1. Aço ou Superboy? Superboy. Superboy. Superboy, obviamente. Erradicador ou Super Cyborg? Super Cyborg. Super Cyborg. Super Cyborg, tamo junto. Kyle Rayner ou Wally West? Pô, o Kyle, né? Cresci com o Kyle, não tem jeito, cara. Wally. Wally? Porra, aí, tu já desandou a tropa de lanterna? Não, eu curto muito o Kyle, cara, mas o Wally pra mim é foda. Eu vou no Kyle. Vamos lá. Bárbara Gordon, 2 pontos. Batgirl ou Oráculo? Oráculo. Bane ou Apocalipse? Apocalipse. Bane. Depois a gente justifica. Pé de cabra ou bermudinha? Bermudinha é bonita, bermudinha é bonita. Eu ia falar a câmera, cara. Eu curto aquela câmera, eu fui fotógrafo, mas pé de cabra. Bermudinha, eu vou dar bermudinha também. Vamos lá. O mais pesado aqui, que a gente vai entrar nesse tema depois, mas qual foi o mais pesado para vocês? A violência contra a mulher do Ralph ou a Espectral original? Eu acho que é a do Ralph, cara. Para mim é do Ralph. A do Ralph é braba, né? Vamos lá. Dan Hughes ou Jim Aparo? Rapaz, a gente vai ser... eu acho que eu vou ser xingado Porra, aí depois nos comentários, mas eu vou no Jurgens, cara. Pô, é brabo, né? Crescemos com a escrita do cara, não tem jeito. Cara, foi a HQ que me botou no mundo de super-herói, a morte do Superman, cara. Dan Jurgens, fácil. Também tô com vocês nessa daí. George Pérez ou Alex Ross? Pérez. Eu vou no Ross. O Ross foi muito influente, né? Eu começar a ler os quadrinhos com o Marvel. E para fechar, Marvel Wolfman ou Mark Waid? Cara, o Wade. Tem que gaguejar, hein, porra. É o Wade. Não tem jeito, cara. Cara, tem 2 caras, Mark Waid e Ron Mars, pra mim, são mestres da escrita. Eu sou muito baba-ovo dos caras. Então tu vai no Wade. Wade. Então fechou o Wade também. Vamos lá. Vamos para os 10 momentos aqui, emblemáticos aqui, de sofrimento dos personagens dessas grandes tragédias do universo DC. E a gente começa com o evento que vai começar toda a história da DC moderna, né? O evento que organizou toda a DC. A gente tem trocentas coisas, morte do Batman da Terra não sei quanto. Tem 500 eventos também traumáticos e tragédias enormes e fantásticas, muito relevantes para a sua época, mas a gente fala
muito do DC pós-crise, né? O pós-crise redefiniu muito, e é muito mais fácil da gente dialogar a respeito dele. E também houveram grandes tragédias e grandes momentos dentro da crise nas Infinitas Terras. E a gente começa por ela, a saga de 1985, Crise nas Infinitas Terras, do Marv Wolfman e do Jorge Pérez, material, completamente diferenciado. A gente tem aqui como grande tragédia, né, que repercutiu por muito tempo no universo DC, o desaparecimento do Barry Allen, né? Dentro de todo o contexto ali, é uma cena dele meio se desfazendo, né? Ele vai virando uma caveira. A ideia hoje, galera, para quem está assistindo, não tem imagens aqui, não. A gente vai estar só na descrição, até porque esse programa também está só em áudio no Spotify. A ideia é que a gente converse. E se a gente estivesse numa mesa de bar simplesmente batendo esse papo, a gente não ia estar abrindo revista e mostrando um para o outro. Então, a ideia é essa. Você pode, obviamente, procurar essas imagens, mas a ideia é a gente conversar sobre os impactos, sobre aquela cena em si, tá? Então, vamos falar um pouquinho da morte ali, né, que acabou morrendo, de certa forma, do Barry Allen. Cara, o Barba, eu antes de falar do Barry Allen, da morte dele, que, cara, realmente é icônica, e todo aquele jeito como ele morre, né, é muito gráfico, né, a forma como ele vai se desfazendo e tal, mas eu acho que tem que lembrar que ainda teve o lance da Supergirl, né, que também é um negócio, assim, é uma revista trágica em todos os sentidos e também é puxado, mas o do Barry eu acho que ele impressiona muito pelo grafismo, e a gente falou isso até num outro podcast. O Crise nas Infinitas Terras, ele dá um novo ponto de partida, mas ele não zera a cronologia, né? Então, a partir dessa morte do Barry, você tem uma evolução. Eu acho que até o ponto que o Barry volta, né? O Wally tenha sido o sidekick, aí, o parceiro mirim que mais evoluiu, né? E você tem sempre o peso daquela morte ali atrás dele. Tanto que uma das histórias mais icônicas que a gente tem, se eu não falar besteira, é do Wade, é o retorno do Barry Allen, né? Que é aquela história, que é incrível, que olha, o Barry voltou e tal, e vou dar um spoiler de uma história de 40 anos atrás, mas e no final não era o Barry, né? Era lá o Flash Reverso fazendo vou chamar de brincadeira, né? Fazendo uma brincadeira. Mas é um evento que ele marca muito o universo DC e vou falar um negócio também que talvez os fãs não gostem, mas eu acho que esse era um dos personagens que deveria ter continuado morto. Né, eu acho que o senso da morte dele... Concordo. Cara, o senso da morte dele fazia muito bem para uma sensação que eu acho que só o universo DC tem, que é aquela sensação de legado, de passar o bastão, de ir para frente. Então, quando você tem ele morto, e você tem o Hal morto também, né? Apesar de eu não achar que o Hal devesse ter continuado morto, mas você tem ele morto, você começa a ter uma sensação de, estamos sendo heróis, isso é importante, mas, cara, existe uma sombra de morte, de uma morte bem pesada, que paira sobre a gente. Eu acho que dava um outro senso para o universo DC, assim. Eu gosto bastante dessa decisão aí que eles tomaram. Foi o personagem que permaneceu morto por mais tempo na DC, se eu não estou enganado, né, cara? Foi quase 30 anos. Então, assim, e é o que você falou. Engraçado você falar da morte da Supergirl original, cara, porque aquela cena também é super icônica, né, do Clark capas, da Era de Ouro, é uma das capas e tal, e ela entra, né? Ela entra fácil. Mas, cara, por toda a jornada do Barry na crise, cara, ele é aprisionado logo no começo. E ele tá tentando, né, escapar desde o começo e avisar a galera, e aí a hora que ele tá que é o final ali da energia de antimatéria, a bolha tá expandindo, ele tá correndo em volta do reator para tentar conter a explosão, se eu não tô falando besteira. O Lucas lê todo ano a crise. E é isso, o cara, ele tá sendo drenado pela velocidade com que ele tá correndo e pela antimatéria ali agindo sobre o corpo dele. Então você tá vendo um cara que ele tá se decompondo de dentro para fora, cara. Do aí. Tipo assim, é sensacional o conceito, e graficamente os caras estão ali reproduzindo isso. Então você vê o cara ali definhando e virando um esqueleto, cara. É sensacional. É o que eu falei, tanto na escrita quanto na representação gráfica. E isso molda o caráter. É o tio Ben do Wally, né? Ele é o tio Barry, mas é aquilo, o cara, ele é obrigado a virar de Kid Flash, assumir o manto do Flash. Ele é o único cara que lembra da crise, e ele arrasta isso
até recentemente, tem muita coisa que é em decorrência desse trauma de ser um dos únicos personagens da DC que lembra das crises, né? Então, maluco, cara. Eu acho baita desenvolvimento de personagem pro Wally, justificando porque ele não caiu Rainer no bate-bola ali. E é cenona, cara. Cena demais. Não, e o legal realmente é que essa morte, eu acho que ela, lógico, a gente tem um impacto visual que é muito conhecido. Talvez a morte da Supergirl seja mais conhecida visualmente do que a morte do Flash, né? Porque ela tá na capa de qualquer encadernado que você pegar. Ela tá na capa de várias revistas. É a imagem da crise nas Infinitas Terras, é a morte da Supergirl, né? Retratando ali a Pietá na versão Superman da Terra 2, se eu não me engano, né? Aquele que tinha o cabelinho branco aqui do lado. Isso. Segurando a Supergirl. Então, isso é memorável demais. Só que a morte do Flash, ela tem justamente esse ponto de ter criado um legado diferente, porque o Wally West assume o manto de Flash, e a gente tem o Flash morto, do Barry Allen morto, por muito tempo, cara. Ele só foi voltar de verdade agora nesse novo universo que é do 952. Acho que é 2005, né, que ele volta com o Flash Renascimento, não é isso? Do Jones também, se eu não estiver falando bobagem. É um renascimento, pré-renascimento de fato, né? Ele passa praticamente todo o período do pós-crise fora. Ele só vai voltar quando a DC já começa a fazer uma reformulação nos anos 2000, cara. Ele passa 20 anos fora da DC. E um gancho, Barba, do que o Lucas falou da saga do Wade, te cortando aí, é que logo no começo da saga, o Hal Jordan testa o pretenso Barry Allen com o anel, e ele fala, não, o cara tá falando a verdade, esse cara é o Barry. E tem uma justificativa no plot do porquê que o Tony acha que é o Barry, de fato, ele tá desmemoriado. E ele só recobra essa consciência mais tarde na saga. Então, assim, é um dos momentos em que a DC, eu acho que trabalhou, através do Wade escrevendo muito bem, essa coisa de o cara vai voltar, e todo mundo que tava lendo na época falou, pô, agora o Barry vai voltar de verdade. E não voltou, cara. Sabe, isso é raro até hoje. Você anunciar uma volta e não ser a volta de fato, né, cara? Sim. Não, e não é só isso, né? Eu acho que a gente só tem um outro... Eu só consigo lembrar um outro exemplo de um herói que esse até hoje não voltou, que é o Capitão Marvel. Fora isso, todo mundo voltou em algum momento. E o Barry realmente parecia que não ia voltar nunca. Que foi o maior hiato de uma morte, assim, de longe. Então, realmente, eu acho que esse evento como um todo é um evento que realmente mudou o universo DC. A gente tem um universo DC relevante e muito importante pós-crise, que talvez tenha reestruturado e revitalizado completamente a DC. Talvez a DC não fosse o que fosse hoje, se não fosse os dois malucos lá fazerem a Crise nas Infinitas Terras e organizarem tudo. Talvez aquele caos de múltiplas terras e tudo mais não funcionasse a longo prazo, né? Não sobrevivesse aos loucos anos 90. Enfim, eles realmente fizeram alguma coisa diferenciada. E a gente tem essa grande tragédia que perdurou por 20 anos como um momento, eu acho que realmente muito emblemático. Crise nas Infinitas Terras, se vocês não quiserem mais entrar em detalhes, a gente pode passar. Vou só falar para a galera que esse material você consegue encontrar, tá? Existem algumas versões, a Panini está sempre relançando esse material. Ele saiu lá atrás pela Editora Abril, em algumas edições aleatórias, saiu em Super Amigos, em Super Homem. Esse material foi saindo picotado nas revistas da Editora Abril. Depois, a própria Abril fez um encadernadinho chamado Crise nas Infinitas Terras. E a Panini, assim que assumiu a DC em 2003, ela já chegou com o encadernado em capa cartão e agora ela, de maneira recorrente, está relançando esse material. Então, tem uma versão mais recente, se eu não me engano, é de 2 anos atrás, 1 ano atrás, daqueles grandes clássicos DC, saiu Crise nas Infinitas Terras, e você também consegue pegar esse material pela edição da Eagle Moss, tá? A Eagle Moss também lançou um Crise nas Infinitas Terras, então dá para comprar esse material, sim, e vale muito a pena. Uma daquelas HQs, lista de 10 HQs obrigatórias de super-herói, Crise nas Infinitas Terras, com certeza, está entre elas. Seguindo aqui nossa lista está por ordem de lançamento, tá? Que é difícil da gente fazer uma dos melhores ou piores tragédias, né? E entrou a edição de 1986, Watchmen. A gente tem um programa aqui no canal sobre o ano de 1986 e como ele revolucionou os quadrinhos, tá? E inicialmente essa obra do Alan Moore, que redefiniu, foi outra que redefiniu
o conceito de quadrinhos, né? A Crise nas Infinitas Terras redefiniu a DC e o Alan Moore, com o Watchmen, redefiniu a forma de se contar histórias de quadrinho. A gente tinha uma morte colocada aqui, que era a morte do Rorschach. Só que tinha um outro contexto na época que a gente estava montando a lista, que eram situações mais impactantes no sentido, principalmente no sentido visual. Só que quando a lista foi reestruturada e a gente começou a pensar pelo lado das tragédias, eu acho que talvez a tragédia da violência que a Spectral sofreu, ela seja mais relevante para o Watchmen, porque ela vai desencadear toda a história. E a conclusão de Watchmen, tudo isso está relacionado ao que aconteceu com a Spectral. Então, é uma tragédia muito forte, né? A Spectral foi violentada pelo comediante, e a partir dessa violência surge a nova Spectral, a filha dela, que vai assumir um posto no grupo do Watchmen, e essa filha vai se relacionar futuramente com o Dr. Manhattan, que vai desencadear toda a conclusão da história pelo fato deles terem esse relacionamento surgido e ela ter surgido dessa violência. Então, acho que é um momento emblemático demais de uma coisa muito triste, uma coisa muito pesada que o Alan Moore colocou lá no quadrinho. Isso, no fim das contas, é uma das engrenagens principais da história, é esse ponto da história. Então, eu acho que essa é uma tragédia pesadíssima para daí. Você sabe que eu acho que tem uma parada mais pesada do que a própria tragédia. Quer dizer, não é mais pesada porque a Spectral original sofreu de fato abuso. Mas eu acho que emocionalmente tem uma parada que é tão pesada quanto, que é quando a Spectral, a segunda Spectral, descobre, né, que o comediante é o pai. Porque o relacionamento dela com o comediante é do tipo assim, esse é o cara que estuprou minha mãe. Então toda vez que o cara se aproximava, ela, como mulher, estava se defendendo de um possível estuprador. E o cara estava, na verdade, se aproximando como pai do jeito dele. Então, quando ela descobre, cai a ficha de que todas as vezes que o cara tentou chegar perto dela, ela... Você entende o nó, cara? Pra mim, pra mim é uma parada que, assim, caralho, o Moore foi longe nessa, sabe? E tem outros momentos absurdos, né? O lance da cabeça do cachorro, que o Rorschach se traumatiza e abre a cabeça do cachorro, porque o cara estuprou uma menininha e deu para os cachorros comer o corpo da criança. Pô, é só pancada, essa aqui é só pancada, né? A morte da galera em Nova York com a bomba monstro lá no final, cara, só as manchas na parede, né? É uma tragédia. E vou te falar, cara, essa cena que vocês estavam destacando da Spectral, ela foi muito bem filmada pelo Snyder, cara. Eu achei essa cena assim, porra, ele transmitiu acho que é uma das poucas cenas do filme que ela não tem som, né? De música e tal, é o som surdo da pancada, da violência mesmo. É uma parada que ele representou muito bem. Agora, Barba, eu vou te falar um negócio. Claro, dentro do contexto da história, a do Rorschach é que me surpreendeu mais, porque, vamos lá, a primeira Spectral, você chega no ponto do Watchmen que ela já é uma senhora, tá? Ela já tá fora, né? Ela é um personagem coadjuvante. O Rorschach que é para mim, ele é o protagonista, ele é o cara que guia a gente a história inteira, né? Ele é o malvadão ali, o doidão, tal. Ele é o cara que fala, vocês estão presos aqui dentro comigo e tal. Então ele é o imbatível, entre aspas, né? Ali é o cara que a gente... E aquela morte dele é muito inesperada mesmo. Quando você pega assim do nada, e de novo, eu acho que isso no filme ficou muito legal também. Ele é um negócio que você fala assim, cara, não vai matar o Rorschach, não tem, porra, não vai. E, cara, ele mata na secura mesmo, sem nenhuma espécie de pudor. É uma morte visualmente bizarra, né? Porra, eu não consigo pensar em nada mais bizarro do que aquilo ali, visualmente falando. E é isso, de uma página para outra acabou. Você fala, caraca, meu irmão. Então, ela me impactou mais enquanto leitor, né? Porque é uma parada que, assim, eu realmente não estava esperando. Né? Vale lembrar que a gente olha sempre as HQs, por mais que a gente não tenha lido o Watchmen na época, né? O Alexandre leu, acho que o Barba também deve ter lido lá em 86. Eu não li, né? Eu sou um cara novo. Mas a gente fica sempre naquela, vai deixar os personagens vivos, de repente vai vir uma continuação. Tem essa cultura, né? De
de sugar ali até não ter mais nada para puxar. E é muito bizarro, cara. Para mim, assim, foi muito impactante mesmo. Quero só deixar registrado que essas piadinhas que o Lucas está fazendo com a minha idade, estou anotando aqui, tá, Lucas? Vai ser bom. Vai ter retorno. Pô, eu nem sabia ler ainda quando saiu o Watchmen, rapaz. Porra, menos, Lucas, menos. O Barbie é velhinho? Mais ou menos. Nem tanto. Mas, porra, você também tá pegando pesado aí. A questão toda, Lucas, é que realmente, quando a lista tava, não tô tirando, porque a morte do Rorschach, para mim, é absurdamente fantástica também. E é uma porrada que você não espera, porque ele é um personagem que tá ali e você não vai imaginar que vai acontecer aquilo. É só na questão de ser uma tragédia. E a morte do Rorschach não é uma tragédia. Entendeu? Quando eu estava revisando aqui a lista, na hora, eu vi, cara, tudo é tragédia que tem aqui. De certa forma, todas são tragédias. E a do Rorschach eu não posso deixar, eu não posso abrir o programa dizendo que são as tragédias da DC com a morte do Rorschach. Não cabia. Ela é impactante, ela é surpreendente, ela é maneira pra cacete. Tu fala, caralho, o Alan Moore, filha da puta, rapaz, me surpreendeu. Mas ela não é uma tragédia. Só por isso que eu fiz a substituição na hora e botei a questão da Espectral, que aí sim é uma enorme tragédia, e é uma tragédia que realmente também movimenta esse quadrinho. Mas a do Rorschach, porra, quando a gente fizer o top momentos, porra, já estou dando spoiler de um futuro programa que ainda nem entrou na pauta direito. Momentos fora da DC. Provavelmente a explosão lá do Rorschach vai entrar nessa história. Não tem como não entrar, porque é foda demais. Né? E realmente, o filme subestimado do Watchmen, que eu gosto bastante, teve muita coisa legal, cara. Eu acho que ponto alto ali do Snyder, aquele filme. Só volto a dizer, Barba, para encerrar o assunto Watchmen, o final do filme é melhor que o do HQ. Pode tocar live. Pode tocar live. Só vou jogar essa e pode toca live. Vamos falar de outra coisa. Temos polêmica. Não vou entrar nessa polêmica, Lucas. Você não me pega com essa, cara. Não. Teremos haters hoje aqui nos comentários. Teremos haters, tá? Então, galera, destilem seu ódio para o Lucas. Ele que tá falando essas coisas. É ele que tá falando isso. É ele que tá falando tudo isso. Ele tá maculando a mente do Alan Moore, que tá puto até hoje que fizeram um filme de Watchmen. Na verdade, ele já tá puto de ter feito, dele ter escrito Watchmen. É isso aí. Ele tá puto, ponto. Ele tá puto. O Alan Moore tá sempre puto, né? Não tem jeito, cara. Ai, falam que disse que o Kirby disse, né? Quadrinhos vão partir do seu coração. O Moore diz, né? Quadrinhos vão fazer se querer nascer de novo e nunca ter trabalhado com quadrinhos, né? O Alan Moore é o zangado dos 7 anões, cara. Ele tá aqui o tempo inteiro. Ele é o Pedro de Lara, cara. Boa! O tempo inteiro com tudo, Pedro cara, de Lara. reclamando. O que tem de bom, porra? Bom dia, o que tem de bom? É esse nível, o Alan Moore. Deve ser nessa pegada aí. Bom, o Watchmen, quadrinho totalmente imperdível. Eu espero demais que você já tenha lido, tá? O Watchmen você também consegue, a Panini está sempre mantendo esse material em catálogo, ele está sempre sendo relançado, então tem a edição de luxo do Watchmen, vale muito a pena, porque teve a mega promoção, não sei se foi esse ano, acho que foi esse ano, alguns meses atrás, que estava saindo assim muito baratinha na Amazon a edição do Watchmen, então sempre fica ligado que esse material está sempre em estoque, e é um daqueles quadrinhos totalmente imperdíveis da vida, e também está na listinha dos maiores quadrinhos de super-heróis de todos os tempos. Tá? Agora a gente vai para o fatídico ano de 1988, que aconteceram algumas coisas aqui em 1988. Eu vou continuar com o senhor Alan Moore, tá? E a gente vai para Piada Mortal. Piada Mortal, a clássica graphic novel ali do Batman, que a gente tem um Coringa, talvez um dos Coringas definitivos, né? Ali a gente tem uma versão do Coringa visualmente com o Brian Bolland destruindo naquele quadrinho. E também na forma dele agir, eu acho que ele levou a loucura e a palhaçada do Coringa para o lado perigoso e violento que a gente talvez não tivesse visto antes naquele nível. Tá? E eu acho que realmente a gente tem um quadrinho desses que você também sempre ouve falar, que também tem umas versões que são possíveis de serem compradas aí com relativa facilidade. Tem até uma edição de ultra luxo agora, mais recente. Então, em 1988, a gente tem outro evento que redefiniu muita coisa para o futuro da DC, mesmo sendo aparentemente uma graphic novel separada do universo e tudo mais, mas um certo tiro dado pelo Coringa na Bárbara Gordon, ele descobre, né,
a ligação dela com o Batman. Ele entra na casa dela, dá um tiro na barriga dela e vai deixar ela de cadeira de rodas por muito tempo. Durante o universo DC pós-crise, ela se tornou uma outra personagem e ela realmente estava ali usando cadeira de rodas numa cena extremamente emblemática. E a Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon, então é uma grande tragédia da DC para o Batman, que estava ligado diretamente a ela, para o comissário Gordon, para ela, enfim, é uma porrada grande. Alan Moore, como sempre, gostando de maltratar a galera nos quadrinhos dele. Cara, essa é uma... Primeiro, é inacreditável você pensar que isso saiu em 88, né? É bizarro, né? Você pensar que, caraca, é de 88, porque é uma temática e acho que assim, Barba, o tiro por si só já é um negócio fora da casinha. Ela ficar paraplégica é fora da casinha, mas o que ele faz com ela depois... Toda aquela sequência das fotos do lado, como é que é o nome? Montanha-russa, né? Montanha-russa não, um carrinho o carrinho, né? Que parece um túnel do terror ali, né? Túnel do terror, daquela sequência do túnel do terror. Cara, é um negócio enlouquecedor. A forma como ele veste o Gordon, né? Cara, aquilo ali é uma sequência assim que é assustadora, é bizarra. E você perguntou aí no começo, eu acho que eu achei uma pena a Bárbara voltar a ser Batgirl, porque ela teve também uma das evoluções mais interessantes enquanto personagem. A evolução dela é incrível e ela se torna um personagem único para o universo DC. Me arrisco a dizer que único em todos os universos que a gente tem de super-heróis. E ela chega a auxiliar em muitas histórias a Liga da Justiça, tal. Ela se torna realmente ali uma central de inteligência, né? Vamos chamar assim. E não deixa, pelo fato dela estar de cadeira de rodas, ela não deixa de ser uma personagem explosiva, interessante, inteligente, tal. Tem umas cenas de ação dela, né? Eventualmente alguém descobria onde estava o Oráculo, então ela protagoniza, mesmo em cadeira de rodas, cenas de ação muito interessantes. Então, cara, assim, é uma daquelas decisões que você fala, putz, gente, não deveria ter feito. Não deveria ter feito, até porque você tinha uma Batgirl depois dela, né? A Cassandra Cain, que, incorporou muito bem, deu um outro tipo de ar para Batgirl. Então, era ela ali naquele papel do Oráculo estava perfeito, e tudo com aquela tragédia do Coringa e tal. Então, sei lá, achei que foi uma baita de uma bola fora. Essa HQ, cara, eu li a Piada Mortal naquela edição da Abril, quando saiu ainda moleque, né? E, cara, eu fiquei impressionado. Teve 2 HQs que eu li que me impressionaram, essa e Lúcifer, né? Lúcifer eu fiquei tão impressionado que eu joguei fora na época, né? Isso aí. Vale, fiquei com o cagaço, falei, eu não quero ser aqui dentro de casa, não, joguei fora. Aconteceu isso com o Newcastle aqui, cara. Newcastle isso aí. Mas, cara, da Batgirl foi uma parada que você termina de ler até por aquele final... sei lá, não sei se é psicodélico a palavra, aberto. É uma HQ que você termina de ler essa e fala, cara, o que aconteceu aqui, meu irmão? Que coisa eu de ler aqui? É um negócio bizarro. Também, certamente, está na minha lista aí de melhores HQs de todos os tempos, fácil. Mas é muito trágica mesmo. Cara, eu queria comentar só isso que você falou da Bárbara como oráculo. Uma parada que eu acho que é muito legal é isso que você falou, né? É a evolução, porque ela não se torna oráculo do dia para a noite, não é numa virada de página. Tem meses e meses dela não aceitando estar em cadeira de roda, dela fazendo reabilitação, do tipo, ela para de aparecer tanto, e quando ela aparece, ela tá ainda nesse processo de aceitar, de entender qual é o lugar dela na sociedade até que ela começa a usar outras forças, e ela fala, não, a partir daqui eu vou retomar a minha vida de fato. Então, assim, é uma parada muito rica e muito verdadeira, né, cara? A galera sabe que eu tive um infarto aí um tempo atrás. É um processo, cara. Você leva um tempo para entender que você agora de fato é um senhor de 80 anos, tá ligado? E você tem que retomar com outro ritmo. E é uma volta por cima fodida. Concordo plenamente contigo, Lucas. Deveriam ter mantido ela como oráculo e voltar ela para Batgirl é uma perda de processo narrativo. Retrocesso. E ainda mais que nos 952 você teve uma certa manutenção do contexto Batman, né? Você não teria um universo zerado, então não havia essa necessidade. Talvez a Bárbara como oráculo tenha sido... Não consigo assim pensar em outro primeiro herói com portador de necessidades especiais.
Então, porra, a gente tem uma cadeirante, cara, e surgiu nos anos 90, 80, isso é algo diferente. Acho que realmente é uma coisa legal. E porra, para ser substituído, com o perdão aqui, curtia, né? Finado personagem, mas o Alfred assumiu o local do oráculo de ficar no ponto do Batman. Batman, ó, faz tal coisa. Não sei. É muito ruim. É muito ruim. Me desculpem os fãs do Batman. Eu sou grande fã do Batman, mas é incomparável. Não tem sentido. O Alfred já faz tudo. Ele ainda ficar no ponto eletrônico do Batman e de toda a Bat-família é demais para mim. Demais, não reclama não, senão vão ressuscitar ele, botar uma roupa nele de mordomo e ele vai sair dando porrada nos outros por aí. Não reclama. Cara, senão depois que eu vi ele meio zumbi em 3 Coringas, eu espero qualquer coisa. Cara, ruim demais. Mas, enfim, mais um momento, mais uma grande tragédia, né? Se é que a gente pode usar o adjetivo grande, mais uma tragédia enorme ali para o universo DC, que marcou muito e repercutiu. O legal é isso, né? Saber usar essa tragédia e repercutir ela por bastante tempo. A gente ainda está em 1988 e ainda estamos no Batman, porque o Batman só se fudeu, a Bat-família só se fudeu em 1988. Eu não consegui achar uma palavra mais simples do que se fudeu, tá? Porque em 88 nós, leitores, matamos o Robin. Alguns podem dizer que foi o Coringa, mas, na verdade, o Coringa foi só o assassino contratado por nós. A verdade é que existia um certo Robin em 1988, chamado Jason Todd, que ninguém gostava muito da criatura, né? Então, em 1988, a DC resolve fazer um evento revolucionário que os leitores podem ligar para lá e decidir. O Robin vive ou o Robin morre. E a galera decidiu, o Robin morre, chega desse cara. A galera estava inspirada aqui no Alan Moore, esmirigando os heróis. E 2 Jeans fantásticos, Jim Aparo e Jim Starlin, foram responsáveis por contar uma história dessas que perpetua até hoje, memorável, que durou muito tempo também. Foi um personagem que ficou morto por muitos anos, mas acabou voltando, né? Que foi o Jason Todd. Também não sei se a volta dele valeu tanto a pena assim, mas o Batman em 88 perdeu o Robin. Uma sequência fantástica do Coringa, porra, tecendo a porrada no moleque, sei lá, de 10, 12 anos, com um pé de cabra. Ele já estava, porra, totalmente espirocado depois da piada mortal. Então a gente tem um Coringa realmente em 1988 acabando com a vida da Bat-família, matando o Robin, que ficou bastante tempo até o Silêncio, né? Foi no Silêncio que tem o retorno do Jason Todd. Foi no Silêncio, retorno. Mas ainda não era o retorno. Não era ele. A versão oficial é que ali era o cara de barro, e aí depois é que a gente tem mesmo o capuz vermelho, né? Under the Red Hood, né? Em inglês. Ele volta depois da crise final, né? Que abrem vários... Não, Crise Infinita. 2006 que ele volta, se não tiver falando. Tem os Poços de Lázaro na Terra toda, em Gotham e tal, e daí um monte de gente volta a vida. Eu só queria corrigir o Baba, que o Baba falou. Antes da gente entrar na tragédia, a versão original não é essa, né? É que o Superboy Prime deu uma cacetada de soco na realidade e aí ele acordou no caixão. E aí tem, inclusive, uma HQ, eu não vou lembrar o nome, que ele tem, cara, uma sequência, assim, para quem tem claustrofobia, pavoroso, que é ele saindo do caixão e tal, não sei o quê. E aí ele tem toda aquela revolta de descobrir que o Coringa tá vivo, que o Batman não matou ele e tal. Essa é a versão que era da época, né? E depois que a gente trocou para aquela de, pô, a Talia foi lá, pegou o corpo dele, botou no Poço de Lázaro e etc, e desenvolve. Barba, eu acho que foi um baita de um retorno, aquela história que ele volta, cara. Ela é muito boa. Meu irmão, ela é muito boa. Essa cena que ele para pro Batman e pergunta: pô, eu não tô pedindo pra você matar todo mundo. Eu tô pedindo pra você matar só ele, cara. Porque ele me tirou de você. É tipo, pô, é uma parada assim que é sensacional. E pra quem não lembra da história, eu vou ser honesto. Eu acho a morte do Robin uma história ruim, fraca. Né, ela tem um final ali dela muito rocambolesco, o Coringa vira embaixador, tal, enfim, é uma parada assim que é datado, ponto. Né? Talvez naquela época não fosse, mas hoje é fantasioso demais.
Mas tem uma... Legal a gente falar de fantasioso quando tem um cara vestido de morcego e dando pancada nos outros aí, mas beleza. Só fazendo uma autocrítica nesse caso aí, mais legal. Antes que alguém fale nos comentários, falo eu aqui. Mas, assim, é bacana você olhar a sequência. Ele estava atrás da mãe, ele cruza o caminho do Coringa por acidente, a mãe dele tá macumunada com o Coringa, e ali, cara, talvez tenha sido o grande momento de redenção do Jason, porque ele podia ter se salvado, né? Ele estava ali na porta, quem lembra da cena original, ele estava na porta, ele ia conseguir sair dali, e aí ele volta para tentar buscar a mãe dele e tal, e tem até o Batman fala, a mãe dele fala, né, que quando o Batman chega ainda tá meio vivo, fala, ele se jogou na minha frente e absorveu a maior parte do impacto e tal. Ela acaba morrendo depois, óbvio, mas é uma tragédia daquelas assim, tragédias gregas tragédia grega em todas os ângulos que você olha, né? Bem complexo. Assim. Mas a culpa eu queria corrigir para matarem o cara. Não, eu queria corrigir você, Bárbara, que você falou que tinha um Robin que era odiado e era o Jason Todd. Eu acho que o Jason Todd é odiado até hoje, cara. Capuz Vermelho é chato pra caramba. Pelo amor de Deus. E ó, o personagem pro Batman passar pano, hein, cara. Ele dá uma passada de pano boa ali, cara. Ele dá uma passada de pano boa ali. Ele dá. Tadinho. Porra, você não vai prender o Capuz, não? Poxa, ele não sabe o que faz. Ele tá revoltado porque mataram ele. Hoje não. Pô, para com isso. Não, mas, cara, eu vou te falar assim, eu gosto muito, cara. Quando as histórias dele... O Morrison trabalha ele muito bem, né? Na corporação Batman, ele é um vilão. E depois as histórias, 952 ele ganha também uma outra jornada que, apesar do título Capuz Vermelho e os Renegados não ser lá um título tão brilhante, mas eles dão um outro senso de jornada ali para o Capuz, que, na minha opinião, funciona também. Eu vou te falar que eu gosto do personagem como essa versão meio extremista do Batman, sabe? Eu confesso que me agrada, cara. O auge dele é o Três Coringas, né, cara? Tá fenomenal. O Barba daqui a pouco vai sair da live. Não, eu gosto, cara. Agora, vou só para encerrar o assunto. Melhor Jason Todd do que Damian. Eu não vou falar mais nada sobre o tema. E hoje, cara, tu tá querendo mesmo, tá com fogo na Lucas tá caçando hate, cara. Tá que nem o Diego. Vai falar mais alguma coisa da morte em família? Não, cara, eu acho que tem uma cena que é sensacional, mas não é tragédia. Mas depois a gente deixa ela para uma outra data, porque eu acho que a morte em família tem isso que o Lucas falou, ela é datada. Na época não era, eu acho que não era tão fantasioso, porque a gente tava vivendo a guerra Irã-Iraque, né? 80 e pouco, cara. Meu padrinho trabalhava na Vibras mandando armamento para o Irã. A gente era aliado do Irã indiretamente. Então, assim, quem viveu, e eu sou velho para falar que eu lembro, eu era criança, eu li A Morte em Família depois. Eu li A Morte em Família depois, mas esse momento de você falar assim, pô, o Coringa foi buscar asilo como embaixador do Irã, ou como representante do Irã, e botam o Superman para proteger ele. Porra, naquela época fazia muito sentido isso, cara. Era um momento de tensão realmente global. Mas era só esse comentário que eu ia fazer, porque ela envelheceu mal, né? Envelheceu mal, sim. Se vocês quiserem ler esse material, que eu recomendo que leia, tá? Ele provavelmente é o material mais fraco que tem aqui, mas não deixa de ser um material extremamente importante para a cronologia da DC. E também, cara, comparado a muita coisa que sai hoje em dia, é até boa essa história, tá? Não entra nessa, não. A gente está dizendo que ela é datada porque tem alguns pontos ali que parecem, às vezes, meio bobos, mas a história não é ruim, tá? É uma boa história, só que o resto da lista é muito melhor do que isso. A gente está falando do Alan... Não que o Jim Starlin e o Jim Aparo sejam qualquer coisa, os caras também são monstros. Mas a gente está falando de uma história que está num nível um pouco abaixo, principalmente da lista aqui. Você consegue pegar esse material fácil e baratinho hoje na Saga do Batman. A Saga do Batman número 7 e 8 publicou Morte em Família, que é exatamente todo esse arco da morte do Jason Todd. Existem edições de luxo também, é um material que está sempre sendo relançado pela Igual Nós, pela Panini, mas a Panini relançou recentemente na versão Saga do Batman. Então você consegue comprar na Amazon facilmente, provavelmente com um desconto, essa edição aí, tranquilo, tá? Fechamos os anos 80. Vamos agora para uma revolução
nos quadrinhos da DC uma nova revolução nos anos 90. A DC precisava chamar a atenção do mundo nos anos 90. A gente tinha a Marvel com um carro-chefe grande por causa de grandes desenhistas que estavam passando por lá, né? E depois, a saída desses desenhistas, fundando a própria editora, que era a editora Image, que foi por um boom enorme, e a DC precisava chamar a atenção. A DC não estava nos holofotes, e dentro daquela brincadeira anual da mesa de roteiristas ali da DC, de o que a gente faz agora? A gente precisa de alguma ideia. Mata o Superman. E esse ano pode ser que isso funcione. Era algo que aparecia todo ano, uma brincadeira. Dessa vez, eles falaram, podemos fazer isso. E aí foi capa de Jornal Nacional, inclusive, fantástico, todos os jornais. O mundo repercutiu que o Superman ia morrer. E o Superman morreu. Voltou! Depois o Superman estava de volta. Mas ele morreu e é uma história memorável e emblemática até hoje. Acabou de completar 30 anos a publicação desse título. Então, em 1992, a gente tem o confronto, que está, inclusive, ali, Lucas, muito bem representado, né? Extremamente bem representado. O confronto do Superman com esse novo vilão. Me esqueci. Dando o fato que ele matou o Superman. Chegar no Apocalipse é alguém para cair na porrada e matar o Superman sem kryptonita, sem nada disso. Matar na... E aconteceu, então, em 1992, esse fato emblemático e lendário, Lucas. Barba, essa é, acho que assim como o Alê, né, uma das nossas histórias favoritas. Eu acho que ela tem muita coisa que é dita. Eu acho que assim, quem nunca leu, é uma história muito boa. A parte final dela, né, com as splash pages gigantescas, o pau quebrando mesmo. Maravilhosa. Para quem curte um quebra-pau, é incrível. Ela me lembra até em alguns momentos, ela tem um nível de uso de força e de tragédia no nível físico que é até um pouco acima do tom que a gente está acostumado a ver nas comics, né? Então o negócio às vezes até meio Dragon Ball Z, né? Os caras deram um soco e quebrou todas as janelas da cidade. É uma parada assim num nível absurdo, né? As saliências ósseas do Apocalipse arranhando o Superman. Eu ia falar, ajoelhada no queixo do Superman e mata ajoelhada até hoje, no queixo, com o osso. A gente tem depois aquela cena do Superman segurando a mão dele e quebrando, né, um dos ossos do joelho. Cara, é uma parada assim de um nível de carnificina grande. E é uma história que ela é muito emotiva. A cena da Lois, né, segurando o Superman enquanto a capa hasteada num pedaço de pau, ferro que sobrou lá no fundo, é uma capa que ela é muito icônica. Tem o Jimmy Olsen tirando a foto, né, a tal da foto que deixa ele famoso depois. Então, assim, é uma HQ que eu curto demais, e o fato de ser um personagem que ninguém sabe quem é mais interessante ainda, porque é o que você falou, Barba, não foi kryptonita, não foi um plano do Lex Luthor. Cara, foi um doidão que saiu da Terra, eles estabelecem rapidamente que o personagem é um vilão, né? Quando você tem o passarinho na mão do Apocalipse, o passarinho e o Apocalipse maga o passarinho, rapidamente você fala, cara, estamos lidando com um vilão da pior estirpe, né? E é um combo, né? Aparece o Bambi ali, né? Aparece um viado, ele esgana o viado ali e mata. Pô, cara, é sacanagem. É do tipo, a personificação do mal. Já vou te devolver a palavra, Lucas, mas é só para concordar contigo. Sim. Que eles fazem é um mal encarnado ali. Você não tem história de origem, nada. É o mal encarnado e pronto, né? Isso aí, ele arrebenta a Liga da Justiça de um jeito surreal, né? Não era, claro, aquela ali não era a Liga, tal, né? Não era a formação que todo mundo mais gosta, mas ele dá um pau em Guy Gardner, Gladiador Dourado, o pobre coitado do Besouro Azul, né? E outros personagens ali, Fogo, Gelo, que hoje são menos conhecidos, né? Mas é uma baita de um quebra-pau. E ainda tem a história do menino, né? Do Kenny, que não gostava do Superman e no final o Superman larga o Apocalipse ali no meio da história para salvar a família dele. Cara, é uma HQ para mim assim fantástica, não é à toa que é uma história que é republicada, é uma história que marca. Hoje é comum, né, morte de super-herói, naquela época não era, então também é um outro ponto. E vou falar, Lê, eu curto o Retorno. Eu curto o Retorno também.
Eu acho maneiro aquela dúvida de qual dos 4 é. Você fala assim, não é possível, não é nenhum dos 4, mas você é levado, né? Pelo menos eu fui na época, Sim. a acreditar que talvez fosse um dos 4. Será que ele reencarnou num cara negro de 2 metros de altura? Será que tudo levava a crer que talvez fosse o Cyborg por conta de análise de DNA, lembrança, isso e aquilo? Mas você fala, pô, eu acho bem conduzido. Hoje é meio rocambolesco, mas pra época, cara, cumpriu o seu papel. Eu acho até, Lucas, falando da morte, eu acho que uma parada que para mim fez dessa história uma história muito emocional apesar dela ser gráfica demais e ela ter pouco desenvolvimento narrativo do tipo, não tem um plano inteligente, não tem uma reviravolta, é do tipo, o mal surgiu na Terra, ele vai destruir tudo, e o único cara que pode parar esse mal é o Super. Eu acho que essa condução do Super não parar, não descansar, não esmorecer, tirar força de vontade e força física de onde ele já não tem mais, em prol da humanidade, tem muito aquela coisa até um pouco bíblica, né? Da figura de, sei lá, não tô querendo falar de religião, tá, galera? Mas em termos de ícone, do Jesus Cristo que vem espiar os males e os pecados da humanidade. Então ele tá representando ali, cara, o bem absoluto. Ele tá ali por todos nós, pela humanidade toda. E a hora que ele morre, cara, a última pergunta dele pra Lois é assim, e o Apocalipse? Ele está... E aí a Lois fala assim, cara, mano, não, pode descansar, você deteve o Apocalipse. E aí ele sucumbe. Pô, cara, eu na época, eu tinha 13 anos de idade, cara, eu chorei que nem criancinha, porque eu era criancinha, né? Mas eu chorei e recentemente relendo, essa parte segue sendo muito emocional. Então, eu acho, pra mim, um dos grandes momentos da DC, ponto, assim. Cara, antes de eu devolver a palavra pro Barba, que voltou do além aí, eu acho que tem 2 coisas legais na tua fala para a gente falar, para a gente só pontuar. A primeira é realmente essa questão de ter uma pegada quase que religiosa ali, né, no final da história, da figura do Superman e tal. No filme errado, no momento errado, mas essa cena final do Superman no Batman vs Superman, eu gosto demais dessa cena, até porque ela remete enfim, quem der uma olhada remete a quadros, a pinturas aí famosas. Então, eu acho que é uma cena incrível. E um outro ponto, né, Ale? Galera que tá ouvindo a gente aí pode fazer conta. O Ale tinha 13 anos. Pode devolver na passada pro Barba aí. Dá pra gente fazer conta. Dá pra gente começar a fazer conta. Não me pegou nessa, mas vai ter voto. Assim como Barry Allen, como Jason Todd e o Superman, eu tô de volta. Cara, a internet aqui caiu. Eu tô roteando de um celular pro outro. Tá uma loucura aqui. Vamos ver se eu consigo me manter aqui sem a tragédia de cair de novo. E Superman, realmente, essa edição é sensacional. Foi um dos quadrinhos responsáveis por eu começar aqui quadrinhos de super-herói. Ainda não tinha engrenado, mas eu lembro daquela comoção toda. A editora Abril aqui fez uma série de edições fantásticas da morte do Superman, o retorno. Foi uma coleção muito emblemática na época. O Lucas não viveu nada disso. Ficou tudo depois no sebo. Mas a gente viveu isso daí, Arei. Foi legal demais mesmo. Eu não tinha a idade da Arei, eu era um pouquinho mais novo. Mas eu lembro de tudo isso aí saindo, assim. E, eu lembro de eu comprar esses materiais e me divertir demais. Essas edições foram com papel... Não chegou a ser um papel couché, mas já era um LWC. Teve edição em formato americano, teve capa metalizada. Cara, como teve coisa legal dessa fase da morte do Superman. E realmente é uma história muito legal. É uma história com uma arte absurda. A parte da ação, todo o desenvolvimento dela funciona muito bem. É um espetáculo. Morte do Superman, o retorno do Superman, a revanche. Se tu puder pegar toda essa sequência, é algo para você se divertir. Tá? Vale muito a pena. Algo que aparentemente era algo somente midiático e que nem teve uma repercussão tão grande assim depois. O Superman voltou e acabou. Mas repercutiu criando novos heróis. A gente teve o surgimento de heróis e vilões a partir dali. E foi um momento. Naquele momento foi uma tragédia. A Lois com ele. Isso repercutiu o mundo, cara. Foi uma das tragédias com o memorial do Superman, os heróis chorando. Então, cara, é espetacular. Morte do Superman é fantástico, com certeza. Material muito legal. Eu só acho que o Apocalipse é um vilãozinho bem mequetrefe, bem mais ou menos, né? Mas deixa quieto isso daí. Morte do Superman, você consegue esse material sempre lançar também de alguma forma, tá? A gente tem as versões
da Panini em 2 encadernadinhos. A gente tem a versão da Eagle Moss e, recentemente, a Panini lançou a edição de 30 anos, que é um ônibus maravilhoso, custa, meia milha, tá? É um negócio, assim, daqueles que o Lucas disse que você estiver deitado, você provavelmente vai morrer como Superman, você vai sentir como se fosse um soco do apocalipse, aquele negócio cair na sua cara, e provavelmente você não vai contar mais história depois daquilo. Vão te encontrar lá com a morte do Superman na sua cara. Mas é uma edição belíssima e espetacular e totalmente imperdível. E se você comprar, pode usar os links do Barba ou da UB Editora para dar uma moral pra gente. A morte do leitor da morte do Superman, né? Isso aí, cara. É bem nessa vibe aí. A DC viu que deu sucesso isso, viu que tinha que criar um burburinho. Tinha feito um burburinho com o Superman. Agora a gente precisa fazer um burburinho com o Batman também. Por que não? E aí, no ano seguinte, 1993, outro quadrinho que me fez olhar para a banca, e esse, até mais do que a morte do Superman, foi a fatídica quebrada de coluna do Bane, né? A queda do morcego, um evento que foi sendo preparado também muito bem pela Editora Abril, ediçãozinha lombada quadrada, teve o primeiro em... Não é Grandes Heróis da DC, não. Esqueci o nome da edição que veio com uma capa metalizada do Bane. Liga da Justiça e Batman, e aí a Batman número 1 é a cena... É no Super Powers que ele tá falando. Super Powers. Super Powers, isso aí. Liga da Justiça e Batman na capa metalizada com o Batman se afogando. Na Super Powers foi uma capa esverdeada do Bane gigantesco, de 35 gomos de abdômen. E aí era uma coisa de louco aquele negócio. Então surgiu o Bane, que era um vilão, convenhamos, um vilão melhor do que... Não que ele seja bom, que ele também não é muito, não. Mas ele é um vilão melhor e que deu mais frutos para o universo do Batman do que o Apocalipse. E tem a fatídica... quebra da coluna, né? Que foi uma enorme tragédia. O Bruce Wayne ficou algum tempo de cadeira de rodas. A gente teve a reabilitação dele. A gente teve outros heróis assumindo o manto do Batman. A gente teve a chegada do Azrael, por exemplo. A gente teve muita coisa legal acontecendo na esteira e outra ótima história. Material também muito legal. Eu gosto de tudo desenrolar até quebrar a coluna. Eu acho que ele vai acabando com o Batman página por página. Ele não consegue parar. É uma HQ frenética. Ele está lutando contra um monte de inimigo o tempo inteiro. É um monte de coisa. Até que o Bane pega ele e ele já não é mais ninguém naquela hora, né? É isso aí. O Barba, eu vou só discordar de você no que diz respeito ao Bane. Eu acho que aquela fase inicial dele, do cara que tá na prisão, acho que é Santa Prisca, né, o nome do lugar? Isso, que tá na prisão, tal. Eu acho aquela ideia ali muito legal. Quando você bota o elemento do veneno, eu acho que ele perde um pouco. Eu também acho. Porque eu acho que assim, quando você olha e fala assim, não, peraí, é um cara que teve uma jornada igual ao Bruce Wayne, só que oposta, né? Oposta no sentido de o Bruce Wayne escolheu trilhar o caminho do bem, o Bane escolheu trilhar um outro caminho, né? Mais egoísta, enfim. E aí esse cara impede igualdade com o Bruce Wayne, ele derrota o cara mentalmente, fisicamente, tal, legal. Quando entra aquela história do veneno, eu acho que dá um pouco mais, isso é explorado ao extremo, né? Até em histórias muito boas, diga-se passagem, eu acho que isso dá uma diminuída, sabe? Para mim, as duas histórias, elas têm um fio condutor que, assim, estamos criando um personagem que vai quebrar o nosso herói na sua essência. No caso do Superman, a essência é a força, né? No caso do Batman, é a inteligência, a astúcia e etc. Né? A astúcia é ótimo, quase um Chapolin colorado. Então, é basicamente nessa linha. Eu acho que aquele lance do veneno dá uma quebrada. E eu achei a história do Azrael... aquele Batman do Azrael, com a forma como ele vai moldando a armadura e ele vai ficando cada vez mais violento e o cara vai ficando psicótico e tal, aquilo ali é louco. Quando ele bota a armadura de vermelho, você fala, rapaz, acho que deu ruim. Porque aí o cara ele perde toda a característica normal, acha aquilo legal, mas a jornada do Bruce Wayne, eu acho que foi muito subaproveitada. Toda a história ali do Bruce Wayne, da força-tarefa que ele faz, de como ele deixa de ficar paraplégico, né? Eu acho que ali ou como ele deixa a cadeira de roda para trás, eu acho que aquilo ali não desce tão legal. E eu queria, só para me calar antes de me calar,
falar da jornada do Tim Drake, que é muito legal também, né? Porque ele começa como uma espécie de parceiro do Batman novo, e daqui a pouco o Batman novo escanteia ele e o Batman novo entra quase naquela vibe de, não, se eu te ver eu vou te matar, o cara surta. Legal, né? Então, isso é muito bacana também. Eu acho que essas jornadas são bem mais interessantes até do que a jornada de volta do próprio Bruce Wayne e tal, né? Só fazendo esse adendo aí. Robin nessa época era bom a ponto de ter uma revista própria, né, cara? Era maneiro pra caramba. Eu só ia fazer um comentário que eu acho que, assim, em termos de imagem emblemática, a tragédia eu concordo, mas a imagem emblemática, a capa, se eu não me engano, é do Kelly Jones ou do Norm Brayfogli. É muito mais bonita do que a cena na HQ. A cena na HQ com certeza. é muito mal desenhada, cara. Quer dizer, quem sou eu pra dizer que é mal desenhada, né? Não faço boneco de palitinho. Mas comparado com aquela capa, cara, você tá esperando uma splash page animal e é um desenho assim, ok. Ficou tudo na capa, né? Ficou tudo na capa. E a capa perpetuou, né? Porque a capa de qualquer edição que fale sobre a queda do morcego é aquela capa que é um Bane com um corpo de Hulk, né? Com músculos que nem existem. É uma parada assim surreal. E no quadrinho não, ele é só um cara maromba ali, pá, crossfiteiro. Não, e ele nem abaixado tá, né? Ele tá meio que de pé e Porra! Não, e não tem fundo a cena, né, cara? É só um fundo vermelho, ele de pé, eu bato, tipo... E crack! Acabou, crack! Era melhor realmente na capa da revista, realmente foi muito mais impactante. E o negócio do Veneno, o Veneno é uma merda, porque tinha saído a minissérie Veneno pouco tempo antes, e aí a única coisa que era obrigatória... Não, o Bane tem que usar a porra do Veneno para continuar, de certa forma, essa história, o contexto da minissérie Veneno. E isso foi um erro do cacete mesmo. E existe algo pior do que tudo isso que a gente falou, que é o Bane do filme. E você pode escolher qualquer um dos dois, tá? Você pode escolher tanto o filme novo, que eu acho ridículo aquela voz de taquara rachada dele, que é péssima. Pô, eu gosto, cara, daquela vozinha ali, cara. Eu curto aquela vozinha ali, cara. Eu sou fã do Tom Hardy, cara. Eu acho aquilo uma merda, eu não gosto do Tom Hardy, então deixa quieto. E a gente tem... A polêmica, tu vai levantar a polêmica, eu também levanto. E a gente tem o péssimo Venom, ou Venom não, é o Venom também. Falando em Tom Hardy, eu já vim logo no Venom. A gente tem o péssimo Bane no filme dos anos 90 do Batman, que é uma coisa assim... Aquele ali é um capanga, né? Ele não fala, ele só dá uns grunhidos. E toma veneno. Cara, esse pra mim do último filme do Nolan, eu só não gostei do final, daquele arco de ele tava junto com a tal, não sei o quê, porque a história dele até então eu tava comprando. E a cena dele, o Ale e você falaram, pô, a cena na revista ela não dá aquele esplendor que a gente esperava, né, de destaque. Parece que para mim acontece a mesma coisa no filme. Eu acho aquela cena deles ali legal, tem umas frases icônicas, mas quando você fala assim, caraca, agora ele vai quebrar a coluna, você espera aquela cena, né, vai dobrar o cara no meio igual uma folha de papel, né, meu? E não, né? Tanto que no filme não quebrou, no filme deu uma luxada ali, que depois ele tá mudando já de novo. Deslocou a vértebra. Porra, fez uma massagem ali, botou uma... Escorregou o disco. De água quente, no filme o Ben é quiroprático. Ele deu aquele crack ali, depois voltou pro lugar e tudo certo. Entendeu? Agora você toma um comprimido de anti-inflamatório por 15 dias e tá tudo certo. Isso aí. Com certeza. Bom, mas não parou por ali. Os anos 90 continuaram trazendo a cada ano uma nova tragédia para o universo DC, né? Rapidamente, a Queda do Morcego é uma edição um pouco mais difícil de ser encontrada, tá? A gente tem ela numa versão capa-cartão, num material bem legal, similar aos atuais ônibus de capa-cartão da Mitos, ou até a coleção Epic da Panini, e saiu o início dessa morte, da queda do morcego, na verdade, em capa-cartão numa edição bacana da Panini, mas sumiu, não continuou mais nada e ficou por isso mesmo. Para simplesmente esgotou e a Panini cagou até hoje. Vamos ver se esse ano, que faz 30 anos da queda do morcego, né? Ano passado saiu o ônibus. Quem sabe sai alguma coisa, anuncie na CCXP, ou surja, de repente, alguma coisa da queda do morcego que a gente precisa. Eu só tenho as versões antigas, eu não tenho nada da queda do morcego recente. Eu só tenho as edições de abril, cara. Cara, eu comprei a queda do morcego na Panini e ela lançou os 3 volumes, cara.
Não, mas é uma versão maior, né, Lê? Não é a capa cartão, né? Não é a capa cartão, ela tipo, ela é capa cartão, mas ela é aquela. É a edição de 2013 americana, que ela compila em 3 partes, cara. Então são 300 e poucas páginas cada um, e tá quase completinha. A Eagle Moss lançou, né? A Eagle Moss lançou. A Eagle Moss lançou naquela coleção do Batman, mas também é meio difícil de achar, porque a Eagle Moss. Todas são difíceis. Até essa da Panini, o número 1 sumiu muito rápido. E depois, porra, tu não pegou um, tu não pega o resto da coleção. Então foi uma coleção que eles não deram atenção. Eu acho que foi subaproveitada essa questão da queda do morcego de verdade. Mas é possível você comprar daí com nós, enfim. Ou até encontrar nessa galera que vende por preços absurdos a versão da Panini. Mas eu acho que não teve a devida atenção. A própria Morte do Superman estava meio largada naquelas 2 edições lá, né? Agora saiu o ônibus, mas a Panini dá uns moles com essas coisas aí. E mais mole ainda ela dá para o material que veio em 1994, que a gente destacou 2 coisas que aconteceram, que é o Crepúsculo de Esmeralda. Crepúsculo de Esmeralda foi a tragédia chegando nos Lanternas, né? Eles começaram lá, eles foram pegando a galera e maltratando a vida da galera, até que eles chegam nos Lanternas Verdes, que eu e o Ari gostamos tanto, né? E acontecem 2 coisas bem emblemáticas. A gente começa com a primeira, que essa é uma porrada, assim, é tragédia, essa é literalmente tragédia, uma das mais pesadas que rolaram dentro da DC, né? Até porque era um personagem que tinha acabado de surgir, que é o novo Lanterna Kyle Rayner, e ele era um desenhista, e dentro de toda a confusão que rolou dentro dos Lanternas, né, ele acaba recebendo um anel e se tornando um Lanterna. Um Lanterna que foi muito querido por quem viveu ali os anos 90. Ele ingressou na Liga da Justiça, que está sendo publicada atualmente ali, na saga da Liga da Justiça. Ele, por algum tempo, foi meio que o Lanterna Verde da DC mesmo, né, dentro de todo o caos. Ele tinha um visual um pouco diferente dos outros, uma máscara anos 90, bem legal. E é um personagem que eu gosto bastante dele. E logo no começo, cara, esse personagem tinha acabado de estrear, ele tinha acabado de surgir. E logo na sequência, ele chega em casa e encontra a mulher dele morta e esquartejada dentro do refrigerador, cara. A namorada dele, no caso, na época. Isso daí é uma porrada, assim, absurda. Você fica extremamente impactado. Você fala, caralho, meu. Porra, pegaram pesado demais nessa edição aí, né, Ale? E a gente tem, então, um início de herói, talvez seja um dos inícios mais traumáticos de todos os heróis. Obviamente, a gente tem o Batman, que é o mais traumático de todos, né? Mas esse daí, o cara tá todo feliz que acabou de se tornar uma Lanterna Verde, está descobrindo os poderes, e poucas páginas depois ele perde a namorada dele de uma maneira totalmente brutal. E a namorada dele estava participando das histórias. É legal colocar isso, porque ninguém esperava. Não é aquela... porque tem personagens que você vê que vai morrer, vai. É o cara chato que faz não sei o quê. Aí você fala, daqui a pouquinho vão dar um chá de sumiço pra esse camarada aí. Né? Essa não. Cara, a personagem era interessante. Ela estava apoiando ele e tal. E eles tinham uma química, né, de interação legal. E de repente geladeira, né? E aí fica uma curiosidade, né, Barba? Foi daí que veio aquela expressão colocar fulano na geladeira, né? Quando a gente vai dar um gelo em alguém e tal. Foi brincadeira, gente, por favor, não repitam isso. Mas cara, é muito icônico. Não coloquem ninguém na geladeira. Isso aí. Cara, é muito icônico aquela cena ali e é uma parada brutal. De novo, gente, a gente tá em 1994 numa revista de linha regular. Você fala assim, isso é uma revista mensal, cara. Não exatamente. A mesma pergunta que eu faço quando leio algumas coisas do Demolidor do Miller, não comparando os dois, mas é assim, cara, deixaram o maluco fazer isso? Sério mesmo? Deixaram o cara fazer isso numa revista de linha regular? É assustador. Barba, eu vou fazer um merchanzinho rápido aqui pro canal do Ultimato do Bacon. Eu e o Lucas, a gente teve a chance de perguntar ao escritor da HQ, o Ron Marz, por que ele fez isso. Então, vejam lá a entrevista nossa com o Ron Marz, ele responde, tá legendadinho, então é tranquilo de ver o papo que a gente teve com ele. O que eu acho que é maluco, porque naquele momento do Kyle, cara, é depois do Crepúsculo Esmeralda, e ele é o último Lanterna Verde, né? A tropa foi dizimada, todo mundo morreu. É o Renascer Esmeralda, né? É o Novo Amanhecer. Novo Amanhecer. E o cara, ele é designer gráfico, artista, pintor e tal, e ele tem aquela coisa meio solta com a vida dele, né? E a Alex, que é a namorada dele, é artista. E a Alex é meio que o compasso moral, é o centro do cara. Então, é o que o Lucas falou, ela tá ali fazendo um papel super ativo na vida do cara, de chamar ele para a responsabilidade de usar o anel
de forma responsável e tal. Então, ela é aquela, sabe, tipo, o grilo falante, a voz da consciência. E, porra, cara, o cara vai abrir a geladeira, pô, tá lá. É chocante. A cena, pra mim, na época, foi chocante. Assim, eu falei, fiquei estarrecido a palavra, sabe? A palavra é E é até estarrecido. hoje, né? Isso daí é muito porrada. Não, e essa sequência, eu já vou pedir licença, você faz o preâmbulo da outra cena que a gente vai falar, mas é um combo, porque assim, no retorno do Superman, o Mongo chega destruindo o Coast City, na cena que é o Super Cyborg matando o Erradicador que descobriu que o Cyborg era vilão, e a cidade sendo aniquilada com uma explosão nuclear, Hiroshima e Nagasaki, assim, Sim. que já é uma pancada né? E Coast City, cidade do Lanterna Verde, Hal Jordan. Aí no combo, o Hal Jordan fica louco, né? Eu vou deixar você arrematar, Não, mas porque isso tudo vai desembocar no Kyle encontrando a namorada na geladeira. Você fala assim, cara, chega de tragédia nessa HQ do Lanterna, cara. Não dá um desconto pro amigo, né? É isso aí. Com certeza. A gente tem uma sequência enorme de tragédias, realmente, como o Ari começou a falar aqui, e a gente começou do fim. Porque pro Kyle se tornar um Lanterna Verde, a gente teve primeiro o fim da tropa dos Lanternas Verdes. A gente teve o início de toda essa tragédia, como o Ari já explicou pra gente, com a destruição da cidade do Hal Jordan. Hal Jordan enlouquece completamente. E ele começa a se tornar um vilão dentro do universo DC. Ele vai se tornar o Parallax, que foi, né, uma pedra no sapato da galera ali. E a gente tem realmente esse Crepúsculo Esmeralda, é uma senhora minissérie, nem é uma minissérie, né, mas é uma saga inteira dentro do universo dos Lanternas Verdes que vale muito a pena você ler. E mesmo que você não seja um iniciado no mundo dos Lanternas, vale a pena você, se você tiver a oportunidade, pegar esse material e dar uma conferida. Que é um quadrinho muito bem desenhado, gostoso de ler, porque você vai vendo motivações ali, você vai vendo o ódio crescente desse personagem, a transformação de um dos maiores heróis da DC que a gente tinha ali. Porra, esse cara passou pela jornada com o Arqueiro Verde nos anos 70, numa Kombi ali pelos Estados Unidos, e agora esse cara virando um vilão. Porra, é muito bom, é muito bom. E além de ter essa tragédia da morte da cidade, mas a tragédia para o universo DC é a gente perder um dos maiores heróis do universo DC, o Lanterna Verde da Liga da Justiça, o Hal Jordan, o cara incorruptível, o cara que é um sinônimo de moral, de bondade. Cara, o anel não vai para qualquer um. O anel vai para alguém que seja corajoso, alguém valoroso de verdade. Esse cara vai virar um vilão e ele mata o Lanterna Verde, cara. E isso é a tragédia somada ali como um todo. Hal Jordan matando a Lanterna Verde. Ô Barba, eu acho sintomático, nos anos 90 teve aquele filme com o Michael Douglas, chamava Um Dia de Fúria. Sim. E o cara, ele, né, depois no filme explica toda a jornada do cara tá nesse surto psicótico. Mas o bacana é isso, né? Você falou de Arqueiro Verde e Lanterna Verde, o Hal, ele é o escoteiro da dupla, né? O arqueiro é o cara das ruas, é o cara, né, escolado e tal, que tá falando, meu, você é muito certinho. Então ele sempre, naquela coisa do tira malvado, tira bonzinho, o Hal Jordan sempre foi o tira bonzinho. Sim. Era o cara que, ele era quase como o Superman em termos de não sair da linha. E quando ele vê Coast City devastada, ele faz uso do anel em benefício próprio, né? Porque ele recria a cidade meio que para se despedir das pessoas que morreram, amigos, namorada, o pai dele. E os Guardiões do Universo falam, não, você vai devolver o anel, você vai voltar para Oa, você tá banindo da tropa porque você fez uso da arma mais poderosa do universo em benefício próprio. E o cara surta, ele fala assim, galera, tipo, eu perdi absolutamente tudo na minha vida, vocês vão me negar né, esse adeus, esse momento de consolo, mas é absurdo pro leitor que tá acostumado com o Hal Jordan, porque você tá acompanhando, sei lá, a liguinha, ele brigando com o Guy Gardner pela posse de ser quem é o lanterna do setor da Terra, numa troca de socos ali, e o Guy é o tira ruim, né? Todo mundo fala, pô, o Hal é o escoteirinho certinho, e você vê esse cara surtar assim em níveis inimagináveis, né? Então a hora que ele toma a primeira vida, que ele mata o primeiro lanterna que vem impedir ele de voltar pra Oa e acertar as contas com os Guardiões, você fala assim, cara, ele cruzou a linha, e cruzou a linha feio, e não tem mais volta, do tipo, da onde que o cara mais certinho de todos agora é simplesmente um assassino a sangue frio. E outra cena que eu acho que nesse quadrinho pra mim, assim,
É a hora que ele mira o anel pra cara do Kilowog, cara, que foi, tipo, professor, Mentor parceiro dele. do cara, mentor, e ele simplesmente solta uma rajada mortal e queima o cara vivo, assim, pô, é uma HQ só tragédia em cima de tragédia. E antes dele virar o Parallax mesmo, a gente ainda tem aquela emblemática imagem, né? Dele cheio de anéis, assim, com a cara de perturbada e com anéis em todos os dedos, assim, é uma loucura, cara. Esse material é muito bom. Vai falar alguma coisa aí, Lucas? Não, tava me ajeitando, na verdade, cara. Acho que meu microfone abriu sem querer. Mas eu ia concordar com a Lê, acho que é uma HQ espetacular, e já que você me deu a palavra, só fazer um comentário. Quem lê A Morte de Iris West, né, que a Panini, grande acerto da Panini, finalmente trouxe para o Brasil, é uma edição que é basicamente impossível de conseguir, tem uma cena em que o Flash tá meio louco, né, ainda sem aceitar a morte, e ele vai pedir ajuda para a Liga, né, e ele fala para o Superman, pô, você tem tecnologia kryptoniana, e ele fala com Lanterna Verde, ele fala, cara, você tem um anel que faz tudo, ressuscita a Iris para mim e tal. E aí quando você lembra que depois tem toda essa loucura dele, você fala, pô, legal, tem só uma curiosidade ali que ele já tinha vivido algo similar no pré-crise, mas tinha vivido algo similar. Então a gente tem aí o Crepúsculo Esmeralda, que é todo esse arco que vai ter o surgimento do Kyle Rayner como esse Lanterna com o último anel ali, uma última esperança, e culminando com a morte da namorada dele. Tudo isso foi publicado pela Igual Moz mais recentemente, tem até um review aqui no canal, e você consegue no capa dura direitinho todo esse run, que é bem legal. A Panini não trouxe isso de volta desde 2009, a Panini não republica esse material. Em 2009 saiu em capa cartão, mas ela não lançou isso de novo. E tem a versão da Abril também, um capa cartão, formatinho, mas capa cartão, que reúne todo esse material aí, e vale muito a pena, tá? Então, Crepúsculo de Esmeralda, quadrinho de altíssimo nível. Vamos para 1996. Já que você estava cada vez ali ferrando a vida de um herói, por que não ferrar o universo DC inteiro, né? Então nós temos uma dupla fantástica que resolveu ferrar com todo o universo DC, dar uma bagunçada em tudo, trazer uma realidade ali distópica para a parada, né, dentro do conceito, que é o Reino do Amanhã, cara. Que a gente tem ali uma morte emblemática, uma tragédia também do Shazam. E Reino do Amanhã, criação de Mark Waid com Alex Ross, os monstros dos quadrinhos. Mark Waid com roteiros memoráveis em Marvel e DC. E Alex Ross dispensa qualquer comentário, né? Todos nós já lemos alguma HQ desenhada brilhantemente pelo Alex Ross. E a gente tem, então, a sequência do Shazam, tentando impedir uma bomba, né? E ele vai usar os poderes, ele vai chamar o raio de Shazam. E, se eu não me engano, ele não falava Shazam há um tempão, né? Ele estava ali como Shazam há muito tempo, vocês me corrijam aí, tem tempo que eu não leio, eu tenho que reler esse material, inclusive. E ele fala Shazam para parar a bomba ali, né? Ele estava sob controle mental, que, se eu não me engano, o Lex Luthor estava colocando vermes pelo ouvido dele para deixar ele só na forma de Billy Batson, mas ele tá adulto. E aí, quando ele consegue sair do bloqueio mental, ele se transforma no Shazam. Só que o que acontece é que a hora que ele grita Shazam pro raio destruir a bomba, ele vira o Big. Ele volta Billy de volta, então a bomba ele pega o corpo mortal dele e ele se sacrifica. É lindíssima sempre. E mais bonito ainda, eu acho que reflete ainda mais a dor dessa tragédia, é o Superman emergindo só ele da chacina que a bomba ocasiona, porque a bomba dizima todo mundo que tá ali no campo de batalha. Então, assim, sai dali só o Superman, só sobrevive o Superman, né? E quem tá, eventualmente, a Mulher Maravilha que tava voando, o Batman que não tava no chão, mas quem tava no chão, só sobra o Superman, só ele levanta ali com a roupa chamuscada no meio do fogo vermelho ali, e inclusive, a cena de abertura da HQ, só que na abertura da HQ, a imagem ela tá toda meia borrada, você só vê sombras, né? E daí, isso só no volume 4 que se revela o que é de fato, que é a batalha e a morte do Billy. Então é sensacional. Lucas? Então, eu ia, na verdade, acho que essa HQ, a gente tá falando de tragédias, né? Mas eu acho que talvez essa seja uma das HQs de super-herói mais inteligentes que a gente tem, e inteligente pela forma como ela constrói, pela forma como ela usa os personagens na narrativa, e pela forma como ela consegue ser
eu vou chamar de fiel, tá? Mas fiel à ideia central desses personagens, né? Então, sem a gente contar que ela vem num momento extremamente pertinente, né? Que você tá ali debatendo os heróis mais violentos, a galera mais extremista, e aí você tem um Superman que emerge de novo. Você perguntou antes, né, Barba, do Alex Ross, quem é melhor, o que você prefere e tal. Cara, essa HQ, o Alex Ross, ele é monstruoso, né? Ele tá e ele encaixa bem. Como é uma HQ que tem temática de futuro, de trágico e tal, todo aquele traço dele encaixa muito bem. Sem sombra de dúvida, para mim, é uma das melhores HQs de super-heróis que a gente tem aí no mercado. Uma baita de uma leitura. E o foda desse material é que o Alex Ross ele é fantástico recriando os visuais clássicos dos heróis, seja em Marvels ou naquelas edições grandonas, bonitonas da Liga da Justiça, né, que ele fez de cada um dos heróis. Mas aqui ele tem que recriar esses uniformes em versões diferentes, né? Uma versão dessa realidade. E ele faz um trabalho espetacular, né? Aquele Flash que ele é todo vermelho só com o capacete, com o chapeuzinho, né? Ali das asinhas, né, do Jay Garrick. Porra, todos os personagens têm um visual muito fantástico aí, e ele realmente fez um trabalho incrível. Não sei vocês, espero que a minha tenha o autógrafozinho ali do Mark Waid, do Alex Ross, infelizmente não, porque o cara é bem recluso, mas do Waid eu tenho meu autógrafozinho na minha edição. Bom demais. Cara, só para lembrar, pra galera que curte Injustice, foi a primeira história que o Coringa mata a Lois Lane e que o Super fica maluco, só que em vez dele matar o Coringa, ele se isola, né? Eu não lembro se ele mata o Coringa. Ele mata o Coringa e se isola? Não, até onde eu me lembro, não. Ele se isola e vai viver na fazenda lá. Na fazenda, na Fortaleza da Solidão, no Ártico, mas ele faz uma fazenda... Na fazenda holográfica. O cara que gosta de trabalhar até quando não precisa. No The Farm, né? Isso é bom. É para manter a forma, forma. Isso aí. Ele monta realmente... um Farmville em versão real. Isso aí. É um daqueles quadrinhos, galera, imperdíveis e memoráveis, tá? E a Panini lançou uma edição absoluta aí, bonitona, quadrinho ultra luxuoso. Existem versões um pouco mais baratas também, tem versão pela Eagle Moss, tá? Mas era aqueles também que você deveria pensar em pegar, porque realmente o pessoal quer pegar na versão capa dura, Barba. Quem tá ouvindo a gente aí é só lombadeiro safado. Vai pegar na versão capa dura. Então, daqui a pouco a Panini lança o Grimório com capa de couro e não sei o que. E a gente vai comprar também, porque a gente é lombadeiro. E aí, lembra, usa os links do Barba e da UB Editora quando tu comprar, porque aí tu ajuda a manter compra o programa dois, compra um por cada link, pô. Eu acho que fica bom, fica justo. Funciona. E antes da gente encerrar, deixa eu falar uma coisa muito importante. O programa é cheio de spoiler, você está aqui até agora. Talvez você não tenha lido, espero que você tenha lido tudo que a gente falou, mas talvez você não tenha lido uma coisa ou outra. Mas, cara, essas coisas são tão legais, e esse conceito de spoiler é uma coisa tão nova, porque eu lembro que, porra, um amigo meu falava, cara, compra isso daqui, porque, porra, acontece tal coisa, e falava, cara, eu preciso ler isso. Então, se você não leu uma dessas edições, não se desanime. Na verdade, se anime mais para ler. Para falar, porra, eles estão falando que isso aconteceu e isso é foda, cara. Eu quero ver isso. Não adianta a gente estar falando. Você pode estar só ouvindo a gente no Spotify. Veja com seus próprios olhos. Tenha a experiência. Tenha a experiência da leitura completa. A gente está pegando um pequeno fragmento de alguma coisa que aconteceu, às vezes em uma página. Porra, vai lá. Passe pela emoção, né, Barba? Passe por essa emoção, né, cara? Vai lá e vê acontecer a parada, meu irmão. Esse é o negócio. Então, aproveita e, porra, pega isso. Só um testemunho, Barba. O Lucas, a gente conversa direto de quadrinho. Tem HQ, cara, que ele me conta tudo o que ele leu na HQ. Ele fala, cara, compra que tu vai curtir pra caramba. Eu desligo o telefone, entro na Amazon, compro assim que chega, eu vou ler e falo, cara, era bom mesmo. Sendo que ele já me contou a história, cara. Uma das mais recentes foi aquela do Flash, como é que chama? Num piscar de olhos. O Lucas me contou tudo que rolava na HQ. Eu falei, cara, eu preciso ler isso, cara. Eu preciso ler isso. E é sensacional. Assina embaixo do que o Barba falou aí. Gente, é experiência, tá? É experiência. Quadrinho é sobre isso, tá? Quadrinho é sobre isso. Você não vai deixar de ver um filme de 2 horas de duração porque você descobriu que aconteceu tal coisa. Vai lá e vê. Tá? Por favor, leiam esses quadrinhos. Pra gente fechar, um quadrinho que é só tragédia. Um quadrinho que é só desgraça. Um quadrinho que é só... Porra,
A galera pegou pesado, tá? Pesado, é um negócio de louco, que é o Crise de Identidade, meu irmão, de 2004, do Brad Meltzer, e com a arte espetacular do Rex Moraes. A gente tem um quadrinho que não tem nada de bom nas páginas daquele quadrinho, né? É um quadrinho que ele inteiro é uma tragédia, ele é iniciado por uma tragédia pesadíssima, né? Que a gente fecha aqui talvez com uma das piores de todas, e só tem porrada aqui nesse quadrinho, né? Só porrada. Crise de Identidade é daqueles que tu tem que ler. Dos quadrinhos modernos da DC, uma grande minissérie é essa daí, tá? Tem uma galera que diz que não é tão bom assim, tem umas controvérsias. Eu acho muito bom. Eu acho que foi uma das coisas que me impactou e me fez, opa, peraí, cara, isso aqui é diferente, eu tenho que dar uma chance de novo para esses quadrinhos de super-herói, porque aqui tem um negócio diferente, né? E a gente fala principalmente aqui como grande tragédia de toda uma sequência que tem de um abuso da esposa do homem elástico, não é isso? É o Homem Elástico, não é? Do Ralph? Isso. Do Ralph. Isso. Tem um abuso da esposa do Homem Elástico. Ela é morta e o Homem Elástico descobre, pega ela, o cadáver tá, porra, irreconhecível e tudo mais, e ele descobre que ela ainda por cima estava grávida, cara. Porra, é uma HQ pesadíssima e sensacional, com as capas maravilhosas, com arte espetacular, com um roteiro incrível, com uma conclusão que tu fica assim, meu amigo, eu não acredito. Essa daí a gente vai guardar esse spoiler aí para você ler, para guardar algum spoiler, a gente guarda esse daí. Mas que HQ, hein, meus amigos? Ali tem de tudo, né? Você tem traição entre heróis, você tem um vilão fazendo talvez o ato mais vilanesco que ele pode fazer, né? A gente tem lobotomia, a gente tem, cara, tudo que dá para fazer. A gente tem uma personagem que fica doente, que a mulher vira uma doente, e ela depois até vira o Eclipse, né? Na Crise Infinita, se eu não estiver falando besteira. A personagem ela muda completamente e é legal. Eu acho, cara, que teve muita gente que não gostou desse quadrinho. Eu só vejo dois motivos para você não gostar. Você era muito apegado a Sul Dibny, né? E ao Ralph, e eles foram lá atrás, né, pilares também da liga e etc. Isso já não acontecia há muito tempo, os personagens estavam esquecidos há muito tempo, mas eles foram lá atrás personagens muito relevantes, então talvez esse saudosismo atrapalhe. E o segundo é a temática, que não é uma temática normal da gente ver em HQ de super-herói. A gente falou de Watchmen, do que aconteceu com a Espectral. Cara, o Watchmen é outra parada. O Watchmen só virou DC tem 2 anos. Você está falando de alguma coisa similar àquilo dentro da Liga da Justiça, num quadrinho de cronologia, não é Black Label ou Vértigo ou não sei o que, não, é um quadrinho de cronologia que depois tem consequência na revista da Liga, tem consequência em outros títulos da época. Então, assim, cara, é muito surpreendente, né? E ali, cara, tem um personagem para mim que eu achava ele meio mosca morta, tá? Que era o Slade. Eu achava o Slade mosca. Lucas, mas tinha a minissérie que ele cai na pancadaria com Batman, tal, não sei o quê. Não, mas ali você tem o Slade num outro nível, né? Então você tem o Slade em 5 minutos descendo o cacete em metade da Liga da Justiça. Né, com direito à lanterna verde, com direito ao cacete inteiro. Então ele desce o cacete em metade da liga ali, e você tem um arqueiro verde animal também, né? O arqueiro verde ali, ele tá animal, ele tá brutal, assim, né? Pegando uma flecha, enfiando no olho. Ok, ele tomou cuidado de enfiar no olho que o Slade já não tem, mas ainda assim enfiando uma flecha no olho do cara. Cara, é uma HQ que você vê os heróis num lado muito extremo, né? E eu não sei se você percebe isso, né, Barbie e Alê, eles tomaram cuidado de fazer isso tudo com não vou chamar de personagens secundários, mas eles não mexem muito na trindade, né? O Batman está envolvido ali de alguma forma, mas mantendo o Batman intacto, e o Superman e a Mulher Maravilha, eles são meio que feitos de bobos ali na maior parte da história. Mas, cara, é uma história sensacional. E é bom que é uma daquelas minisséries que funciona sozinho. Né? Então, não li nada, não conheço quase nada. Tal, cara, pode pegar, ler e ser feliz, quer dizer, não ser feliz nesse caso, mas pode pegar e ler aí, que você vai ter uma leitura boa e que funciona bem demais. Ô, Lucas, eu acho que essa premissa da Trindade ficar intacta, o mais bacana falar para quem está ouvindo
é como ela é tratada dentro da narrativa da história. É de fato aquela questão do tipo, a Trindade é poderosa demais, a Trindade tem responsabilidades demais com o mundo e com o universo. Então, no dia a dia, quem tem que fazer a Liga funcionar, quem tem que cuidar do dia a dia, das decisões difíceis, é um poder paralelo, cara, e tá encabeçado ali pelo Arqueiro Verde e o grupo menor da Liga, digamos assim. Então, para mim é muito bacana porque fica muito claro, até, sei lá, quando você pensa em grandes empresas, não é o presidente da empresa que toma a decisão do dia a dia na hora de apertar o botão na máquina, entendeu? É a galera que está no chão de fábrica. Então, rola essa coisa, né, das classes dentro da liga, e é pesadíssimo. Eles usam uma expressão, né, Ali? Eles falam que é a liga dentro da liga, né? Eu lembro que tem uma cena icônica que tá a foto da liga inteira, e aí tá o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman em pé, e aí no quadro seguinte aproxima só da galera que vai participar da trama, mas fala, essa era a liga dentro da liga. Aí você fala, opa, olha a parada ali. Então, cara, concordo muito com a tua avaliação. Gosto muito dessa história, cara. Gosto muito. Também, ela foge, claro, do tom, né, que as histórias, principalmente da DC, que tende a ser mais esperançosa e tal. Legal falar isso depois da gente listar 10 tragédias absurdas, mas ok, da DC que tende a ser um pouco mais esperançosa, e é uma temática que foge, mas cara, é uma baita de uma história, e eu concordo com o Barba. Se eu for falar da DC dos anos 2000 para cá, e eu for fazer uma lista aí, cara, essa HQ tem que estar, não tem jeito. Não, e graficamente, o Ralph pegando o corpo carbonizado da Sul e o teste de gravidez no cantinho da cena, o Brad Meltzer destrói, cara. É um traço retorcido, ele não tá conseguindo conter o corpo dele, que é elástico, então ele tá todo com o rosto todo distorcido pela dor. Cara, é lindo, é forte dizer, mas é uma imagem assim marcante, cara, sensacional. Olha, e tem duas outras imagens que marcam. Eu acho que uma é ele na igreja não conseguindo falar, né? Então, e também tem isso do maxilar dele tá caindo, né? E aí ele não aguenta, ele fala, pô, não consigo, cara, é muito forte, né? E tangibiliza muito a dor daquele momento, né? Porque, cara, é um rito fúnebre que você não vê nos quadrinhos normalmente. Missa não é normal. E um outro, cara, é aquela cena do Robin chegando para ver o pai. Para ver o pai. Ele chega tirando a roupa, né? Porque ele fala, pô, meu pai não sabe e tal, e ele vai tirando a roupa. E, cara, aquilo ali também é de uma... Não, é de arrepiar. Aquela do Robin ali como, de novo, né, a relação que a gente tem com o personagem. Aquela do Robin me pega muito, cara. Aquela ali até me arrepia, porque ele vindo correndo, aí ele vai tirando o peitoral, tira a máscara, vai jogando tudo pela casa e tal. E o pai não pode morrer sem saber o meu segredo. Cara, é espetacular. O pai, não, ele não acha que o pai tá morto. Morreu, fala, né? Não, eu tô chegando rápido, mas meu pai não pode saber que eu, na verdade, eu sou o Robin. Né? O pai não podia saber que ele continuava fazendo. Era uma parada dessa, né? Eu não me lembro se ele não sabia. Eu acho que o Jake já sabia, mas o Tim tinha prometido que não ia mais ser Robin. Isso aí. Ele estava sendo Robin sem cara, contar de novo. Aquela cena ali é do cacete. E o Batman, e tem uma parada aí, sim, o Batman talvez participe mais, que é o Batman, tudo aquilo que ele prometeu, né? Pô, eu não vou deixar acontecer de novo e tal, toda aquela promessa infantil, né, de criança, caralho, ele vê a mesma coisa acontecendo de novo com o pupilo dele embaixo das barbas dele, né, usando aí a expressão popular e aproveitando que o Barba tá aí. Então, cara, pô, é sensacional, cara. Eu honestamente, assim, não vejo motivo para não gostar dessa HQ, sendo muito honesto, cara. Não, eu curto demais também. Quando eu li, foi realmente uma porrada. Eu tive um período aqui, o período da faculdade, início dos anos 2000, quando a Panini estava assumindo, que eu não estava lendo quadrinhos de super-herói. Eu estava mais focado nos mangás, estava lendo poucos quadrinhos, estava lendo mais livros, eu estava mais nos mangás. E aí eu estava desanimado, até que a Panini lançou um encadernado completo em capa cartão dessa, com uma capa vermelha. Aí eu peguei, falaram muito bem, mas aí eu falei, deixa eu pegar para ver isso aí. Eu falei, opa, quadrinho de super-herói tá numa vibe boa, assim, deixa eu me ligar de novo nisso aí. Aquele foi uma das viradas de chave aqui para eu voltar, porque realmente esse quadrinho aí é espetacular. E a Panini relançou recentemente, naquela coleção Grandes Eventos DC, se eu não me engano, a minissérie completinha ali, Crise de Identidade, uma edição fechadinha, como a gente falou. Você tem que ler, você tem que passar pela experiência, tem uma porrada no final espetacular.
E tá fácil de achar, tá? Então você pode ler sem conhecimento nenhum desses outros personagens. Acho que a maioria das coisas que a gente falou aqui, elas são muito fáceis de serem lidas sem você ter esse conhecimento todo, sem você estar acompanhando. São todas edições que valem muito a pena. Então esse foi nosso top 10 tragédias, né? Meu Deus, a gente elencou tragédias, mas faz parte. O universo DC, o universo dos quadrinhos, funciona através das tragédias. Quem sabe não rola depois um da Marvel, né? Então deixa seu comentário aqui, diz pra gente se tem outra tragédia legal, se é que a gente pode chamar de legal, deixa nos comentários, fala o que você achou do programa. O que você acha da gente fazer outros programas como esse, em outras temáticas parecidas e também indo para o universo Marvel. Então comenta aí, não esquece de deixar o like. Se você está assistindo aqui em imagens na UB Editora ou no Pelas Barbas de Odin, saiba que no outro canal também está disponível, então vai lá, se inscreva no outro canal, se inscreva nos dois canais, tem muito conteúdo saindo nos dois canais a semana inteira. E se inscreve também no Insta da gente, e se você quiser só ouvir no áudio, você também encontra o nosso BarbaCast no Spotify, tá? Foi isso aqui comigo, Rodrigo, tá? Mais um BarbaCast totalmente fantástico. Vou deixar meus parceiros se despedirem e valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Prazer aí. Em breve a gente está de volta de novo. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.